E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão os seus estudos para a DASA? Então, se você quer potencializar eles, se você quer deixá-los ainda melhor, nos siga aqui no YouTube, no canal do CDF Concursos e acompanhe as nossas dicas para a DASA. E também dá um joinha aí para o nosso vídeo, vai ser muito legal. Vou falar uma dica sobre sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Esse tópico está no edital. E o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, entre diversos temas, ele trata dos instrumentos, os instrumentos da política de recursos hídricos nacional, da política nacional de recursos hídricos e também da política distrital de recursos hídricos. Então, os instrumentos dessas políticas, o que eles são, qual a importância deles? A nossa dica vai ser sobre isso. Então, vamos ao slide. Instrumentos das políticas de recursos hídricos. Os instrumentos das políticas, eles são utilizados para concretizar e operacionalizar a política de recursos hídricos. Na Política Nacional de Recursos Hídricos, eles estão definidos no artigo 5º. A Política Nacional de Recursos Hídricos é instituída pela Lei 9433 de 1997. E também são definidos na Política Distrital de Recursos Hídricos no artigo 6º. A Política Distrital de Recursos Hídricos ela foi instituída pela Lei 2725 de 2001. Pois é, existem instrumentos da política de recursos hídricos, instrumentos que visam operacionalizar as políticas de recursos hídricos, tanto na Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433 de 1997, quanto na Política Distrital de Recursos Hídricos, a Lei 2725 de 2001. Então, vamos conhecer esses instrumentos. A gente tem como instrumentos das políticas de recursos hídricos os planos de recursos hídricos. Também temos o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Outro instrumento da política de recursos hídricos é a outorga do direito de uso dos recursos hídricos e ainda a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E podemos falar também do sistema de informações sobre recursos hídricos. Cada lei traz os seus instrumentos. Esses instrumentos que eu enumerei aqui, eles existem nas duas políticas e eles estão como conteúdo do seu edital. Tanto na política distrital de recursos hídricos existem esses instrumentos, quanto na política nacional de recursos hídricos. Tanto a política nacional de recursos hídricos tem outros instrumentos, por exemplo, a compensação a municípios, e a política distrital de recursos hídricos também tem outros instrumentos. Mas são esses instrumentos que caem na sua prova e é importante você lembrar que esses instrumentos eles estão aí para dar execuibilidade à política de recursos hídricos, seja a nacional e a distrital, e que eles existem em ambas as políticas. Então vamos entender como é que esse assunto cai na sua prova. Então, temos uma questão aqui da DASA, que é inclusive do último concurso de 2009, o último e único concurso de 2009. Um dos instrumentos da política de recursos hídricos é a centralização das atividades de gerenciamento dos recursos hídricos. Gente, nenhuma das políticas tem como instrumento a centralização das atividades de gerenciamento de recursos. Olha, esses são os instrumentos, os planos de recursos hídricos, que são documentos norteadores da gestão dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas. A gente tem o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água, também como instrumento. A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos também é outro instrumento fundamental para a execução da lei. Temos a cobrança pelo uso dos recursos hídricos também como instrumento e o sistema de informações de recursos hídricos. Esses são instrumentos comuns tanto da política nacional quanto distrital de recursos hídricos. E a centralização das atividades de gerenciamento de recursos hídricos não é instrumento. Tanto não existe esse instrumento, que um dos fundamentos da política distrital e também da federal de recursos hídricos é a descentralização da gestão de recursos hídricos. Então, se você ouvir alguma questão a respeito da lei centralização, é até uma palavra estranha, porque não existe a centralização da gestão de recursos hídricos, nem na política nacional de recursos hídricos, nem na política distrital de recursos hídricos. Logo, essa questão está errada. É isso aí, pessoal. Então, se inscreva no nosso canal, vai lá, curte o nosso vídeo, acompanhe as nossas dicas para a DASA,
para ajudar a dar um norte nos seus estudos e para acompanhar a gente. Espero você lá. Até mais. Tchau, tchau.